Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui, ó, cidade de Conservatória, cidade que eu nunca tinha vindo até o presente dia de hoje, apesar de ser uma cidade famosa, né, pelas serestas, pelos festivais de música, né, por essa parte cultural. E aqui no estado do Rio de Janeiro, né, pertinho da divisa, né, com Minas, né? Acabamos de passar ali pela divisa, descendo a serra. Mas a cidade de Minas é assim mesmo, né? A gente tem um foco em Minas, mas a gente não se limita a Minas. Ali de frente a gente já vê a antiga estação ferroviária. Antiga estação ferroviária de Conservatória. Nós vamos fazer um voo aqui. Aí a gente vai pesquisar sobre a história da cidade, né? Por que será esse nome, né? Conservatória, né? Altitude 518 metros. Que é pouco, né? Perto lá da... comparado com a minha região, né? O pessoal tirando as fotos de época aqui, ó. Eles alugam a roupa e tirou uma foto de época ali, frente à locomotiva Maria Fumaça. Charmosa a cidade, hein? Charmosa, não é à toa que tem a fama, né? Parece assim, lembra muito Tiradentes aqui esse pedaço, mas muito mesmo. Mas lembra demais Tiradentes. Bacana, hein? Gostei demais da conta. Os casarões preservados, né? Essa é a grande vantagem do turismo, né, pessoal? O turismo ajuda a preservar, né? Traz divisa para a cidade. Olha esses casarões aqui, que bonito. Muito bom, lembra muito Tiradentes. Muito mesmo. Só faltou aquelas igrejas barrocas, né? Lá de Minas. Tem uma igreja aqui, mas não é barroca, né? Mas tá bom. Aqui uma igreja. Bacaninha mesmo, viu? Muito bacaninha. A igreja presbiteriana, é o templo. Registrando aí o pessoal aí, ó. Olha que maravilha esses casarões aqui, ó. Show, hein? Show. Vila Antiga. Muito legal, hein? Vou fazer um voo aqui, é claro, né? É claro. Deixa eu só escolher aqui um lugar para eu decolar. Escolher um lugarzinho aqui bacana. Vamos voar daqui. O vilarejo de Conservatória é o 6º distrito do município de Valença, no estado do Rio de Janeiro,
a 370 quilômetros da cidade de São Paulo. Anteriormente era denominado povoado de Santo Antônio do Rio Bonito e situa-se um vale da Serra do Rio Bonito, com área aproximada de 240 km². Faz divisa com o estado de Minas Gerais, com os distritos de Santa Isabel do Rio Preto, Paraíba, Petanha, Valença, que é a sede do município de mesmo nome, e com o município de Barra do Piraí. Em sua história, tem os registros de que a Conservatória cresceu e prosperou durante o ciclo do café da economia brasileira, a partir do século XIX. A cidade, hoje distrito do município de Valença, foi um importante elo na produção e circulação do produto, levando mais de 100 fazendas a plantarem o café e escoarem pelo antigo caminho ferroviário, que vinha das Minas Gerais e ia para a corte na cidade do Rio de Janeiro, de onde seguia para o Porto e outras cidades do país. Cabe observar que o Centro Histórico de Conservatório, que antes representava a própria cidade, registra a primeira urbanização projetada por um engenheiro no Brasil, projeto do engenheiro italiano César Capolino, contratado pelos grandes fazendeiros plantadores de café da região para esse trabalho. Conservatória ostenta o formato perfeito de um triângulo, com ruas e calçadas com larguras generosas. O primeiro registro da localidade data do final do século XVIII, a partir de um relato em 1789, em que Conservatória era a reserva dos índios ariris, elegantes e desembaraçados, segundo o naturalista Myriade de Saint-Adolphe, um dos primeiros historiadores a registrar o fato. Diversas histórias justificam a origem do nome de Conservatória, sendo que comprovadamente, de forma histórica, diz que o lugar foi implantado um conservatório para registrar e catalogar os índios, que fez com que o povoado de Santo Antônio do Rio Bonito passasse a ser conhecido como Conservatória dos Índios, um lugar de excelente clima e protegido por montanhas, onde os ariris se recolhiam para se recuperar das doenças que dizimavam as tribos, no local no qual resolveram se instalar definitivamente. Em 1826, existiam cerca de 1.400 índios aldeados na reserva, vivendo felizes no lugar de onde seriam exterminados pelos desbravadores colonialistas. Vestígios dos ariris, como artefatos de cerâmica e ossadas, já foram encontrados em escavações feitas em diversos locais da região. Com a colonização, o povoado ganhou inicialmente o nome de Santo Antônio do Rio Bonito, em homenagem ao padroeiro da cidade e ao rio que atravessa a região. Mas a tradição dos índios falou mais alto e o nome Conservatória ficou marcado para sempre. A prosperidade e a riqueza vieram com a expansão da cultura do café, que utilizou largamente o trabalho dos escravizados. As centenárias construções da vila, em estilo colonial, algumas do século XVIII, até hoje preservadas, evidenciam a sua origem e algumas, inclusive, ainda ostentam telhas da época. As ruas principais mantêm as pedras de pé de moleque originais da construção. O braço escravizado também está presente em outros monumentos da cidade, como a Ponte dos Arcos, construída para dar passagem a um dos trechos da antiga rede mineira de viação, Conservatória, Santa Isabel do Rio Preto e daí até Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais. Outro exemplo histórico da engenharia de época, com traços perfeitos e a utilização de óleo de baleia com argila nas ligas das pedras. O túnel que chora, também conhecido por suas gotas vindas da nascente sobre ele, com 100 metros de extensão, foi cavado na pedra bruta pela mão dos escravizados e por onde trafegava a Maria Fumaça. A prosperidade econômica do final do século XIX deu início a outra tradição na vila, a das serenatas, a música cantada sob o sereno. As serenatas sempre foram tradição em qualquer cidade do interior, assim como também na capital do estado. Entretanto, no final da década de 50, mais precisamente em 1958, José Borges de Freitas Neto, carioca do Irajá, advogado e funcionário da Delegacia do Trabalho de São Paulo, teve a ideia despretensiosa de registrar nas fachadas do casario
plaquinhas de aço inoxidável com o nome de músicas e respectivos autores que haviam se mantido na memória romântica popular, sendo daí um grande incentivo para o desenvolvimento artístico na área da musicalidade nesse vilarejo. Um dos grandes motivadores da tradição da música na cidade foi o Museu da Serenata, hoje extinto, que tinha um acervo de músicas de serenatas criadas pelos irmãos Jober Cortines de Freitas e José Borges de Freitas Neto, já falecidos, e reunindo os seresteiros às sextas-feiras e sábados à noite, que de lá saíam para cultivar o hábito, raramente quebrado, de cantar pelas ruas da cidade. Hoje a tradição se mantém com os encontros na Casa da Cultura e na Rua do Meio. Isso aí, pessoal. Parei para almoçar aqui, né? Conservatória. Almoço muito gostoso. Foi aqui, ó, nesse bistrô do Poeta. Muito bom, recomendado. Muito bom mesmo. Gostei aqui da cidade, viu, de Conservatória. Sempre ouvia falar, nunca tive a oportunidade, né, de vir, e hoje foi o dia. Bacana. Lembra muito Tiradentes, muito mesmo, pelo casario, essas ruas de pedra, pelo tamanho, né, pelo movimento turístico. Bem legal mesmo. E aqui a gente já vai saindo da cidade. Escola Municipal Maria Medianeira. Olha que prédio bonito. Casa de Cultura. A rua aqui toda de pedra. Agora paralelepípedo. E agora a gente já cai no asfalto aqui. Muito legal. Muito bacana mesmo. Vou filmar mais um pedacinho aqui antes da gente encerrar. Ver se aqui mais do alto vai dar uma visão aqui da cidadezinha de Conservatória. Não deu. Bambuzal tampou ali. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus, hein? Até a próxima.